Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de programação Python. Nesta aula nós daremos continuidade ao estudo das variáveis. Para nós revisarmos, na última aula nós aprendemos que nós podemos declarar uma variável simplesmente atribuindo um valor ao nome. Então nós podemos dizer que nós queremos uma variável texto e que essa variável deve receber a string que contém o texto valor. Pressionamos Enter e o que nós temos? Se nós digitarmos texto, nós temos que o valor que está armazenado dentro da nossa variável texto é uma string valor. Agora, se nós dermos um type na nossa variável texto, o nosso interpretador diz que nós temos uma instância de string e nessa instância de string nós temos o texto armazenado valor. Então, como nós já vimos, no Python tudo são objetos e toda vez que nós quisermos saber o tipo de um objeto, nós temos que usar a nossa instrução type para retornar qual é a classe que foi instanciada. Na programação, todos os dados precisam ser armazenados na memória antes de serem utilizados. A prática mais comum para nós colocarmos um dado na memória é declarando uma variável e atribuindo a ela um valor. Essa foi a forma comum de programação durante muitos anos. Porém, aqui no Python, como nós já vimos, nós não precisamos dizer explicitamente qual é o tipo da nossa variável. A partir do momento que nós atribuímos um valor ao nome da nossa variável, nós temos que o valor da nossa variável está implícito. Ou seja, se nós atribuirmos um número, a nossa variável vai ser do tipo numérico. Se nós atribuirmos um texto, a nossa variável vai ser do tipo string. Então, ainda que aqui no Python nós não precisamos definir qual é o tipo da variável, nós temos que ter em mente que toda variável possui um tipo. Então, nós temos que toda variável sempre vai possuir obrigatoriamente 4 características. A primeira é que toda variável possui um nome. A segunda característica é que toda variável possui um tipo. A nossa terceira característica é que toda variável possui um tamanho. E a nossa quarta característica é que toda variável possui um valor. Então, se nós temos um valor e esse valor vai ser armazenado numa variável, nós precisamos ter uma forma de nos referirmos a essa variável. Por isso que nós temos um nome. Assim, a partir do momento que nós atribuímos um valor ao nome, nós estamos criando um objeto que é do tipo do valor que está sendo atribuído. Dessa forma, nós temos que todo objeto possui um tamanho, ou seja, quantos bytes ele ocupa de memória. Então, por fim, nós temos o tamanho da nossa variável. Se nesse momento ainda está um pouco confuso, nós já vamos entender melhor. Então, nós temos que toda vez que nós formos declarar uma variável, nós temos que seguir uma estrutura de declaração. Então, a estrutura de declaração de uma variável aqui no Python sempre vai se dar da mesma forma. Do lado esquerdo do nosso operador de atribuição, nós vamos ter o nome da nossa variável. Então, para nós declararmos uma variável, nós temos que especificar o nome da variável. Em seguida, nós temos que atribuir um valor à nossa variável. E por fim, nós teremos que a nossa variável nome irá possuir um tipo. Nesse primeiro momento do nosso curso, nós iremos trabalhar basicamente com 3 tipos de dados. O primeiro tipo de dado que nós iremos trabalhar serão os números inteiros. Então, vamos declarar uma variável inteira. Então, seguindo a estrutura que nós acabamos de estudar, nós temos que dar um nome à nossa variável. Então, vamos dizer que o nome será num. E agora nós temos que atribuir um valor a essa variável. Vamos dizer que o valor será 20. Feito isso, se nós dermos um type na nossa variável num, nós teremos que a nossa variável num contém uma instância da classe inteira. A uma variável inteira, nós vamos atribuir números que não possuem casas decimais. Ou seja, menos 100, menos 200, 3.000, 4.000, 5.000, 1, 2, 3, 4, enfim, todos os números que não possuírem casas decimais, nós vamos armazenar em variáveis do tipo inteiro. Agora, quando nós formos armazenar um valor que possui casas decimais, vamos dizer que nós queremos uma variável dinheiro, e a essa variável vamos atribuir o valor 15,55. Agora vamos dizer para o nosso modo interativo imprimir o que tem contido dentro da nossa variável dinheiro. Ele imprimiu para a gente 15,55 e vamos ver qual é o tipo da nossa variável dinheiro. Agora nós temos que a nossa variável dinheiro possui uma instância da nossa classe float. Isto é, com a classe float nós podemos trabalhar com números que contêm casas decimais. Agora, a parte mais importante que nós temos que entender é que as nossas variáveis aqui no Python, elas serão do tipo do primeiro valor atribuído. Ou seja, a nossa variável dinheiro é do tipo float. E isso acontece porque o primeiro valor que nós atribuímos para dinheiro foi o valor 15,55. Porém, a nossa variável num, como a gente viu, ela é do tipo inteiro. E isso acontece porque o primeiro valor que nós atribuímos para num foi o número 20. E como 20 é um número inteiro, ou seja, o número 20 não possui casas decimais, nós temos que o tipo da variável é inteiro. Então é isso aí, pessoal. Nessa aula nós aprendemos um pouco mais sobre variáveis, um pouco mais sobre valores, os tipos aqui no Python. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!